Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento, a paz de Arruxva. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado like, tem dado apoio ao canal, que tem compartilhado com os seus amigos em suas redes sociais. E se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Bom, pessoal, eu quero falar hoje de um assunto, mas antes de iniciar, eu quero, mostrar para vocês mais um pouco do que eu tenho aprendido no evangelho que foi dado a Paulo. E para ser sincero, eu não gostava das cartas paulinas. Não era nada pessoal, mas era porque eu não a entendia. Porque eu também não havia aprendido isso no sistema do qual eu fiz parte. E por onde quer que eu passei. Batista, Assembleia, Presbiteriana renovada, tá? Ela era como se fosse uma batista. E bem renovada. Que ela tinha até visão do G12. Presbiteriana, Batista de novo, Batista, depois Nova Vida e Adventista. Tem pessoas que ficam chateadas pelo fato de eu dar nome pelas instituições, dar o nome das instituições pela qual eu passei. Tem pessoas que se ofendem por isso. Meu intuito aqui não é de ofender você, mas é que é necessário que você saiba por onde eu passei, para você ver que aonde eu passei você se encontra. Eu não aprendi o que eu tenho mostrado aqui. Então, no fim da década de 90, por 98, 99, 2000, nesse período estava na moda uma palavrinha: nova era. Aqui está em inglês, né? O começo está em inglês, mas era também deve estar em inglês. Porque assim, como era é um nome, o que seria no inglês? Não faria diferença nenhuma, né? Então, assim, essa palavrinha estava em alta, estava na moda. Só que ela era uma palavra, do ponto de vista da religião, negativa. E havia pastores dos sistemas especialistas em símbolos da nova era. Foi quando se começou a falar de ineleve, né, e essas coisas todas, aí pegar os símbolos, essas coisas todas. Tudo bem, o sistema todo é da maçonaria. O sistema religioso todo é da maçonaria e eles também têm símbolos. Ok? Então tinha pastores especializados em símbolo de nova era. Talvez esse aqui fosse um, esse aqui fosse outro. E aí eles traziam uma mensagem a respeito do assunto, só que como era num aspecto negativo, trazia pânico, medo, pavor, terror, falta de esperança, falta de confiança. E se porventura alguém tivesse algum objeto com um desses símbolos que era mostrado por eles ali naquele período, era necessário que se desfizesse daquilo para não perderem a sua salvação. Porque na mentalidade dos que se encontram dentro da religião, depende deles se salvarem, na sua mentalidade carnal. Mas eu não quero aqui levantar nenhuma ofensa contra você. Eu quero partir para dentro do que diz a Bíblia, para que você possa por si mesmo tirar as suas conclusões. O meu intuito aqui não é ofender, o meu intuito aqui não é te atacar, mas é mostrar o que o sistema não te mostra. E se você acha que eu estou errado, continue onde você se encontra. Eu havia recebido um PDF de uma pessoa que é um livro. E esse livro, o título dele é Dízimo, a maior farsa do cristianismo ou é a farsa do cristianismo? A grande farsa do cristianismo, coisa do tipo. E enviei para uma pessoa. A pessoa não leu. E assim,
Eu enviei porque acreditei que ele fosse, pelo menos, considerar o material, ler. Tudo bem, mesmo que não concorde. Aí a pessoa, poxa, sinceramente, eu acho que isso aqui, eu não concordo com isso. Beleza, continue. Você é livre para ficar onde você quiser. Eu não sou responsável por você. Você não está em minhas mãos. Você não me pertence. Você pertence ao Pai. Mesmo que você esteja no sistema religioso, você é um eleito. Ok? Então, sem mais demora, vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Em algumas traduções, e essa que eu estou usando aqui é a Bíblia Almeida, corrigida e atualizada, né? Deixa eu ver aqui, porque nem eu sei. João Ferreira de Almeida, revista atualizada. É revista e atualizada. Como eu disse, 9:26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por toda para aniquilar o pecado, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Bom, se manifestou o quê? O fim dos tempos. Paulo está dizendo de alguma coisa que aconteceu lá no período em que ele escreveu essa carta. Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu essa carta aqui próximo ali ao ano 70. E o que aconteceu? Deixa eu tentar explicar. O Salvador, ele nasceu debaixo de profecias que havia sido dada a respeito de seu nascimento. E ele, quando veio em cumprimento delas. Nasceu, cresceu, e tudo quanto ele fez foi cumprimento de profecia. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Hebreus, provavelmente ele escreveu lá por meado do ano 67, 68, 67 iniciando ali o ano 68, 2 anos antes aquela destruição que veio sobre Jerusalém, que foi profetizada pelo profeta Daniel, que foi profetizada pelo próprio Salvador Yahushua, que quando seus discípulos se depararam com ele ali diante do templo, porque ele foi lá e olhou sozinho, e aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe perguntaram: mestre, olha que grande, olha essa obra, que mega construção, coisa de Discovery Channel. E aí ele, olha, vê de tudo isso, não ficará pedra sobre pedra. E infelizmente os cristãos de hoje acham que não ficará pedra sobre pedra é algo nos dias de hoje, tipo os prédios de hoje. Não, ele se referia ali àquele templo. Ele profetizou a destruição daquele templo. Porque quando o Salvador veio, ele veio e nos tirou, nos livrou do império das trevas, ou não nos livrou do império das trevas. Ele nasceu debaixo da lei, ou seja, quando o Salvador veio, ele nasceu ainda no período de escuridão. Período de escuridão esse que iniciou com a desobediência de Adão. Quando Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo. Por meio do pecado, a morte passou a todos os homens. E esse período é chamado de Era Escura, ou Velho Pacto. E as pessoas que se encontram dentro da religião nos dias de hoje, elas se encontram com a mentalidade de quem vive ainda debaixo do Antigo Pacto. O Salvador, sim, nasceu debaixo do Antigo Pacto. Abre sua Bíblia. Em Gálatas 4:4. Abra sua Bíblia em Gálatas 4:4. Para que nós tenhamos a plena convicção do que está sendo dito.
Vindo, porém, a plenitude dos tempos, vindo, porém, a plenitude do tempo, Yahweh enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que obedecêssemos à adoção de filho. Ou seja, o período escuro que se iniciou em Adão, ele reinou até o Salvador. Então, no período escuro tinha as observâncias, no período escuro havia pecado, no período escuro havia diabo, no período escuro muitas ordenanças, muitos preceitos em forma de ordenança. No período escuro, muitas coisas que era necessário o homem fazer para se manterem numa condição de agradar o Criador. Hoje você vê nos templos religiosos eles fazendo campanha. Nem campanha existia no Velho Pacto, na era escura. Eu vou dizer era, talvez te ofenda, mas eu vou dizer era, porque hoje nós vivemos uma nova era. E essa nova era iniciou-se quando se cumpriu completamente a queda do templo após os anos 70, dali em diante. Ela, espiritualmente, o Antigo Pacto já tinha sido cumprido pelo Salvador. Espiritualmente já tinha sido cumprido pelo Salvador o Antigo Pacto. Os velhos costumes ele já havia cumprido. Mas fisicamente o templo ainda estava de pé. E ainda se observava expiação de pecado por meio de sacrifício e batismo e isso, mas tudo isso aconteceu só por conta de uma profecia. Tudo isso só aconteceu por causa de uma profecia. E você olha para um cristão hoje, se você perguntar para ele se ele é perfeito, ele diz que não. Ainda tem que comer muito arroz e feijão, ainda tem que jejuar, ainda tem que orar muito, ainda tem que se santificar muito. Isso porque ele tem uma mentalidade carnal e não uma mentalidade espiritual. Porque lá em Colossenses 2:10, vamos dar uma olhadinha? Eles se veem dessa forma, porque a sua mentalidade é carnal. Olha o que diz Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, nele nós estamos aperfeiçoados, não na carne, mas no espírito. Só que os religiosos, eles não têm uma mentalidade espiritual, eles só se conhecem segundo a carne. Tudo quanto eles veem é segundo a carne, segundo a aparência. E não é segundo a aparência que nós devemos andar. Nós devemos andar por fé. E fé é convicção de coisas que não se vê. A fé é convicção de coisas que não se vê e de coisas de que se espera, né? É a firme convicção de coisas que se vê, alguma coisa do tipo. Não lembro aqui o versículo, não vou ler também. Então, eles não andam por fé, eles andam por vista, pelo que eles veem. Quer ver uma coisa? Se você perguntar para ele se ele é perfeito, ele vai dizer que não. Ainda tem que jejuar, ainda tem que fazer isso, ainda tem que fazer muitas outras coisas. Quando a palavra diz que nós somos aperfeiçoados nele. Não carnalmente, na carne todos nós somos errados. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós cometemos erro em carne, na nossa carne. Mas espiritualmente nós já somos aperfeiçoados nele, segundo as Escrituras. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta aos Hebreus, ele escreve isso antecedendo ali o ano 70, que estava prestes a acontecer uma destruição. E essa destruição não se sucedeu no momento em que o Salvador morreu e ressuscitou, mas só 70 anos após, porque tinha que se cumprir tudo quanto ainda estava escrito. Porque quando ele morreu, ainda continuou se observando muitos preceitos em forma de ordenança, cumprimento de profecia. Daniel havia profetizado a destruição do ano 70. O próprio Salvador havia profetizado a destruição do templo.
E aí vem alguns teólogos, não, ele falava de si mesmo. Falava de si mesmo naquele período, mas ele estava fazendo uma alusão ao fim do tempo. E tem pessoas esperando a consumação dos séculos até os dias de hoje. Porque em algumas Bíblias você vai encontrar que aqui nesse versículo de Hebreus, vou até ler na outra Bíblia aqui, diz assim, aqui é uma outra versão, é a Bíblia do jovem, né? Na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje diz assim: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo até agora. Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, ele apareceu de uma vez por toda no fim dos tempos. Então tem pessoas esperando esse fim dos tempos acontecer. Eles trazem isso para os dias de hoje como se fosse ser algo catastrófico. Bum, papum, bombas e isso e aquilo. Não, eles trouxeram para algo dos dias de hoje. Não é nos dias de hoje. Paulo escreveu para aquele povo em que período? Agora, na consumação dos séculos. Talvez esteja escrito assim na sua Bíblia. Mas consumação dos séculos aí vem daquela palavra aion. Do mundo, séculos, vem da palavra aion, que quer dizer período de tempo. Períodos de tempo. Ou era. Eu conheço pessoas que disseram para mim, não só um, e se eu contar, todos eles. Se você perguntar para um cristão que se acha imperfeito e que acha que está em algum delito com o que diz a religião, todos eles têm a certeza de que se morrerem em tal situação que se encontram, perecerão no inferno. Mas só perecerão no inferno porque não receberam a plenitude da graça em sua vida. Então, quando Cristo, o Salvador Yahushua, se manifestou, ele se manifestou numa era escura para trazer luz ao entendimento de todos aqueles. Abre agora a sua Bíblia em Colossenses 1, versículo 13. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa libertação do império das trevas quer dizer que ele nos libertou do pecado, das obras da carne, das obras de Adão. Ele nos libertou dessa era escura, porque na era escura era carne, era desobediência, era preceitos em forma de ordenanças que tinham que ser observados, era pecado, era diabo, como eu disse. Ele nos libertou desse período de obrigações e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós não mais nos encontramos debaixo de Adão, mas fomos reconciliados com o Salvador, com o seu Pai, por meio do sacrifício de Yahushua no madeiro. E a religião ainda continua vivendo com a mentalidade de que ainda se encontra debaixo da lei, como quem tem a obrigação de observar os preceitos em forma de dízimo, de jejum, de Santa Ceia, porque Santa Ceia era Páscoa. E era celebrada a Páscoa para comemorar o êxodo do Egito. A saída deles do Egito. Então você vê aí que tem que subir monte, tem que descer monte. E aí, Paulo está falando aqui de algo que ele nos libertou. Ele nos tirou dessa compreensão errada, desse período escuro, e nos transportou para a sua maravilhosa luz.
ok? Para o reino do seu filho, para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós fomos trazidos para esse novo reino, não cabe mais fazer expiação por nada, porque ele já expiou por mim e por você. Vamos ver mais um texto. Abre 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque eu pergunto, ele nos libertou ou não nos libertou? Se você ainda está debaixo da lei, você acha ainda que você está em pecado. Mas você vive num período após a aniquilação do pecado por meio de seu único sacrifício. E nós vamos ver isso aqui. Eu já até li, mas nós vamos ver que isso aqui que eu li é uma confirmação de uma profecia que havia sido dada pelo profeta Zacarias. 1 Coríntios, que eu falei. 2 Coríntios 4, 6. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 4, 6. Porque Iarro, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Iarro na face de seu filho Yahushua, na face de Cristo. Ou seja, onde que ele se manifestou? Nas trevas, como nós vimos em Gálatas 4. Ele nasceu debaixo do período da era escura. Ele nasceu debaixo da lei, no período escuro, no período em que tinha que se observar, mas ele nasceu ali por meio de profecia, para que se cumprisse, para que ele trouxesse luz ao conhecimento daqueles que lá se encontravam. E hoje nós não vivemos mais no período escuro, porque nós vivemos no reino do Filho do seu amor, que se manifestou em trevas, trazendo luz ao conhecimento. E não deixe que essas doutrinas religiosas seguem o seu entendimento, por mais que pareçam ser corretas. Há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim deles é a morte. E eu digo para você, a religião ela parece ser uma coisa boa, mas o fim é a sepultura. O fim é a morte. E eu não estou dizendo a morte física, não. Estou dizendo a segunda morte. Claro que os eleitos jamais perecerão, porque da mão dele ninguém arrebata. Existem eleitos dentro da religião que estão perdendo tempo aí dentro, quando eles deveriam estar anunciando a palavra que eles creem ser do Salvador para aqueles que ainda são aprisionados pela religião. Não são aprisionados fisicamente, mas mentalmente. E aí tem a versão aqui do Novo Mundo, Testemunho de Jeová. E eu gostei muito do que diz aqui esse versículo de Hebreus 9, 26. Veja só como é que eles colocaram aqui. Eu gostei muito disso aqui. Eles colocaram numa linguagem bem simplificada. Eu adorei isso aqui. Senão, teria de sofrer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, ele manifestou uma vez para sempre, na terminação do sistema de coisas para remover o pecado, por intermédio do sacrifício de si mesmo. Então ele se manifestou no fim de um sistema, o sistema que foi colocado, que foi trazido ao mundo por meio da desobediência de Adão, estava chegando ao fim. O sistema do antigo pacto acabou, porque começou uma nova era no justo, no Salvador, que se ofereceu ali por mim e por você. Uma nova era para mim e para você a partir do sacrifício de Yahushua no madeiro. Não mais o velho pacto, não mais as antigas observações. Ele disse, novo mandamento vos dou, amai uns aos outros como eu vos amei, amai o Pai acima de todas as coisas. Ali ele estava cumprindo a lei. Quando ele dá aqueles dois, ele dá aos seus discípulos. Mas, mais para frente ele diz, Paulo fala que quem consegue amar, cumpre todos os mandamentos.
todos os mandamentos se cumprem em um só, no amor. Ok? Então não deixe que a religião, por mais que pareça ser boa, cegar vocês. Vamos olhar aqui o que Paulo está dizendo nesse versículo de novo. Porque Iarro, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Iarro na face de Cristo. Ou seja, aqui quem se manifestou? O próprio Salvador. Ele é o Criador de todas as coisas. O Pai deu a ele essa autoridade, esse domínio. O Pai deu a ele. Então, nele existimos, neles comemos, respiramos, nos movemos. Ele criou todas as coisas. E aqui as pessoas fazem uma confusão, achando que ele é Deus. Tudo bem, ele é o Filho do Criador. Ele tem a essência do Pai e todo o poder do Pai está em suas mãos. Ok? Então ele tem autoridade. Ele pode ser considerado? Pode. Mas ele tem um Pai. Não existe um só. Não existe um só Criador e um só Filho. E eles não são a mesma pessoa. São pessoas distintas, porém com a mesma autoridade do Pai. O Filho tem a mesma autoridade do Pai. Ele criou todas as coisas. Ele criou Adão, ele criou a natureza, ele criou tudo que há, porque tudo foi criado por ele e por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ok? Ele só pediu ao Pai, para quando nos fez, ele pediu ao Pai, olha, vamos fazer conforme nossa imagem e semelhança? Ok? Então ele mesmo se manifestou num período escuro, trazendo luz para aquele povo. E aqueles que receberam essa luz fizeram a transição da antiga aliança para a nova aliança. Ok? Vamos olhar mais um texto. Vamos ver a confirmação disso. Isaías 1:11. Olha lá o livro histórico, livro da velha aliança em Isaías. Olha Isaías aí, pessoal. Isaías 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Uia! Para que eu tirei a lupa? É 11:1, pessoal. Mas aqui tudo bem. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto desses holocaustos. É 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então, as pessoas que ainda vivem de acordo com o sistema religioso que traz para seus dias as ordenanças do velho pacto, elas não vivem o renovo que havia de ser manifestado. Ela não vive o renovo que foi profetizado, que viria. Ele é o nosso renovo. Quer ver uma coisa? Quando o Salvador ele vem, ele põe fim ao antigo pacto. Quer dizer, quando ele vem, ele cumpre o antigo pacto. Quando ele morre, ele coloca um fim no antigo pacto e se inicia um novo. Porém, esse novo iniciou-se espiritualmente. Fisicamente ainda estava sendo cruzados os pactos. A nova aliança e a antiga aliança. A nova era e a antiga era. Ainda estavam se cruzando. Por conta do templo que estava de pé. Hoje você vê pessoas aí guardando o sábado, dia de 24 horas,
como se isso fosse alguma coisa que lhes traz lhes coloca em uma outra dimensão. Por exemplo, eles com suas mentes conturbadas, cheio de preocupações, cheio de pressões, cheio de coisas para fazer e resolver, porém decidiram guardar um dia de 24 horas. O sábado, o sexto dia, quando Adão foi criado, de Adão até o Salvador, estava em vigor o sexto dia. Quando o Salvador morre e ressuscita, dá-se início ao primeiro segundo do sétimo dia, porque o sétimo dia em que vivemos é o Salvador, é em Yahushua, é a graça. O sétimo dia não é o período escuro. O período escuro é o período em que o homem trouxe escuridão para o mundo. Mas o sexto dia é aquele que foi iniciado, o sétimo dia é aquele que foi iniciado por aquele que trouxe luz. O sétimo dia é o nosso Salvador, é a sua graça, é a sua benevolência. Não é um dia de 24 horas. Todos aqueles que guardam o dia de 24 horas, eles nem sempre estão em paz, mas dia após dia, ano após ano, nós temos paz nele. O nosso espírito tem paz com ele. Porque lá em Efésios ele diz, de os dois ele fez um só, fazendo a paz. Não a paz minha para com você, mas a paz para com o Criador. Porque antes Adão, ele perdeu o relacionamento que ele tinha. Se quebrou o relacionamento. E ele veio e reconciliou. Ou seja, o período do sexto dia foi o período que reinou de Adão até o Salvador. Do Salvador em diante, iniciou-se, a partir do seu sacrifício e da sua ressurreição, deu início ao sétimo dia, porque o sétimo dia é estarmos debaixo da sua graça, estarmos debaixo do seu favor, estarmos nele. E estar nele, para essas pessoas da religião, por exemplo, há um tempo atrás eu fumava, eu bebia e fumava, era um jovem meio pervertido, né? Pervertido não na questão de ser pervertido sexualmente, mas pervertido moralmente. Porque quem bebe e fuma acaba não tendo uma moral, não tendo uma integridade, não tendo moral para falar de certos aspectos, principalmente de saúde e de domínio, ok? Então, até os meus 23 anos, que foi quando eu iniciei nesse sistema religioso, dos 13 anos até os meus 23 anos eu fumava. E com meus 14, 15 anos eu já bebia cerveja. Assim, achando que aquilo que era vida. E quando eu aceitei Jesus no sistema, porque lá eles falam Jesus e eles falam que nós é que aceitamos, quando não existe nenhuma passagem para sustentar isso que eles dizem e ensinam lá dentro, porque ele nos escolheu, ele nos elegeu, é nele que fomos eleitos, é ele que nos predestinou, ele que nos elegeu, ele que nos escolheu. Então não existe essa de livre-arbítrio em termos de salvação. Existe livre-arbítrio para muitas outras coisas, para você não fazer o que alguém quer que você faça. Mas em termos de salvação não existe livre-arbítrio. Ou você anda conforme ele determinou, ou você não se salva. Então, para mim, isso não é livre-arbítrio. Ele estabeleceu lá para Adão não comer. Adão decidiu comer, porém foi sentenciado. Adão sofreu uma condenação. E não somente Adão, mas toda a natureza, por conta de Adão. Por isso ele disse, maldita é a terra. Aqui você vê terra, porque está escrito terra, mas você pode ampliar isso para todo o universo. Maldito é toda a criação por causa do homem. Então, no sistema religioso, quando eu, entre aspas, aceitei Jesus e ainda continuava fumando,
Quer dizer, quando eu aceitei eu já não estava fumando, porque quando eu decido fazer, quando eu me proponho, quando eu determino algo, eu não fico lutando contra aquilo, não, eu nocauteio, dou logo um nocaute. Eu sou radical assim, e esse é o meu jeito. Talvez você se ofenda com as minhas palavras, talvez eu use palavras ásperas, segundo a sua concepção, mas não é com o intuito de ofender. Então, quando eu decidi parar de fumar, até foi o Silas Malafaia que pregou, mas ele pregou Paulo. E se ele não tivesse pregado Paulo, talvez eu nunca tivesse largado o cigarro. Ele pregou Paulo, porque Paulo disse, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Yahweh, ou para a glória de Deus, como vai estar escrito em sua Bíblia. E quando eu ouvi essas mensagens, essa palavra pronunciada por ele, mas que foi escrita por Paulo, isso pertence ao verdadeiro evangelho, trouxe libertação. E aí eu, a partir daquele momento, uma luz, um estalar de dedo, entendi e decidi não mais fumar, e não mais fumei, apesar de ter pego um cigarro e posto aqui na orelha. E toda vez que eu ia fumar, eu olhava para ele, não vou te fumar. Botava aqui. E isso durou um período de 1 semana. E aí, para o sistema religioso, estar em Cristo para eles lá é uma pessoa que bebia, não bebe mais, fumava, não fuma mais, mentia, não mente mais. Ok, isso aí de mentir, não mentir mais, eu concordo. Ia à praia, não vai mais. Ia futebol, não vai mais. Via televisão, não vê mais. Dançava e não faz mais. Na concepção deles, isso é estar em Cristo. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Uau, estou em cima sem querer. Só virar aqui a folha. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu gosto mais daquela outra tradução. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqui Paulo ele não está referindo-se a essa mentalidade que os religiosos têm, de quem bebia não bebe mais, de quem fumava não fuma mais, de quem via televisão não vê mais, de quem via novela não vê mais, de quem jogava futebol ou assistia futebol, de quem ia ao cinema ou de quem ia à praia. Não é com essa mentalidade. Paulo está falando aqui a respeito dos tempos. Paulo está falando a respeito dos tempos. Então, tem pessoas que aguardam o fim dos tempos até o dia de hoje. Essa baboseira toda que é ensinada no sistema religioso. Mas eles precisam disso para incutir medo na mente de vocês. Eles precisam disso para incutir medo na mente de vocês. Porque vocês têm que viver naquela esperança de que Jesus vai voltar. Quando ele já voltou e o reino do Pai já se iniciou. Hoje nós fomos inseridos no reino do Filho do seu amor. Ou não fomos? Está escrito ou não está escrito? Hoje nós já fomos inseridos no reino do Filho do seu amor. E ele já nos libertou do império das trevas. O império das trevas aqui, Paulo está se referindo à velha era em que era feito todas essas coisas, todas essas observâncias, todas essas obras, toda maldade que veio ao mundo por conta da desobediência do homem Adão. Mas Paulo está falando aqui que nova criatura é aqueles que não mais estão em Adão, mas nova criatura é aqueles que estão em Cristo. Yahushua. Observe o texto para você ver. Volta um versículo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, senão antes conhecemos Cristo
segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Ou seja, Paulo aqui você vê que é um diálogo contemporâneo com alguém que se encontrava naquele período. Por isso ele coloca a palavra agora. Agora já não conhecemos mais. Alguns ali haviam conhecido ele segundo a carne, agora já não conhece mais. Conheceu ele segundo Adão. E já não conhece mais, porque Adão, o primeiro Adão é carnal. O segundo Adão é espírito vivificante. Você pode confirmar isso aqui em Coríntios mesmo. O segundo Adão é espírito vivificante. Paulo está dizendo aqui, olha, as práticas, os costumes, tudo quanto nós éramos obrigados a observar, não mais precisamos, porque nós estávamos em Adão. Agora não mais segundo a carne, agora segundo o Espírito. Segundo o Espírito eu estou aperfeiçoado, segundo o Espírito eu estou abençoado. E aí você vê eles no sistema religioso dizendo que você tem que se consagrar mais, orar mais, jejuar mais, e fazer campanha, e isso e aquilo, para que você possa se aperfeiçoar, ser abençoado. Não, ele já nos aperfeiçoou, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, juntamente com o seu Filho. Nós não devemos ter uma mentalidade carnal, mas nós temos que ter nossa mente espiritual. Por isso Paulo diz, não vos conformeis com este século, aion, com esses tempos. Não vos conformei com o tempo da cegueira, não vos conformei com o período de escuridão, mas renovai as nossas mentes pela renovação. Não vos conformei com este século, mas renovai, mas transformai pela renovação da nossa mente em Cristo, Espírito vivificante. Não ande segundo a carne, ande na luz, porque você é um ser de luz. Só que você não consegue perceber isso porque você olha para você mesmo com uma mentalidade carnal. Enquanto eu olhar para mim como carne, eu sou imperfeito. Enquanto eu olhar para mim como carne, eu sou pecador. Enquanto eu olhar para mim, eu sou devedor. Tudo isso com uma mentalidade carnal. Mas com uma mentalidade espiritual, eu sou aperfeiçoado nele, justificado nele, santificado nele, salvo nele. Eu sou luz do mundo. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, onde Cristo está. Mas o sistema não diz isso para vocês, porque eles precisam que vocês continuem cego, submetido a tudo quanto eles quiserem passar para vocês. Vamos olhar mais um texto. Então Paulo aqui ele se referia aos tempos escuros. Ninguém mais se conhece segundo a carne. Antes eles ali, alguns conheceram ele andando em carne. Não mais agora em carne, mas em espírito, não é? Veja aqui o Coríntios que eu falei, só para não ficar esquecido aí. Coríntios 15, 45 a 48, a 49. Eu nem ia botar isso aqui no vídeo, mas vamos ler. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Também foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? O Salvador, Yahushua. É espírito vivificante. Mas não é o primeiro, espiritual. Apesar de ele ser alma vivente, ele não era espiritual. Adão não era um ser espiritual. Ok? Apesar, deixa eu ver... o 46. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais.
Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Ou seja, nós fomos formados segundo a imagem do homem terreno, mas ele veio para formar em nós a imagem do homem celestial. Por isso nós estamos assentados com ele nas regiões celestes. Então você está olhando para o homem que tem a aparência de Adão. Quando ele te regenerou, quando ele te deu uma nova identidade, quando ele te elegeu e quando ele agora abriu os teus olhos, você não mais se verá como Adão carnal, como Adão terreno, como Adão pecador, como Adão imperfeito. Adão ele era perfeito porque ele não havia cometido pecado, mas a partir do momento em que ele desobedeceu, ele transgrediu a lei, ele nos tornou imperfeito na carne, mas no espírito nós somos aperfeiçoados. Vamos olhar aqui Jeremias 23, 5, e você vai ver que os cristãos não vivem nisso aqui. E olha que eu estou indo lá na lei, lá no Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e justiça na terra. Então, os religiosos que continuam observando as práticas, eu gosto dessa palavra, os preceitos em forma de ordenança que era praticado na era escura, eles não estão vivendo nisso. Mas nós que fomos iluminados, nós que temos uma mente renovada, nós que temos os nossos olhos iluminados, nós que vivemos debaixo da graça, conseguimos viver isso e receber essa palavra, porque não mais estamos debaixo de dogmas, de doutrinas, de preceitos em forma de ordenanças, mas nós estamos em Cristo. E nele depositamos toda a nossa esperança, porque o que ele fez por mim, por você e por aquele a quem você não imagina, que ele também fez. Ele também fez. O sistema religioso tem o hábito de apontar o dedo para aqueles que não andam segundo os seus preceitos, para aqueles que não observam as suas ordens e não as obedecem. Quando você entra no sistema religioso, todos eles lá têm uma doutrina, todos eles lá têm uma forma de administrar. Então, em algumas denominações, não se corta cabelo, não se depila, e quem mais sofre com isso são as mulheres. Homem não anda de bermuda, nem de camiseta. Então, não usa relógio, não usa cordão, mulher não usa brinco, homem não usa pulseira, relógio, cordão, mulher vice-versa. Mulher não pinta unha, mulher não se cuida. Então, vocês pensam ser livre. Aí eu pergunto, isso é liberdade? Isso aí, na verdade, não te torna alguém espiritual. Só quem lhe torna uma pessoa espiritual é o Espírito vivificante do Cristo ressurreto. Só quem lhe torna espiritual é o Espírito de Yahushua ressurreto dentre os mortos. Se ele habita em você, não importa o que você use. Se você tem tatuagem, tudo bem que eu não sou a favor de tatuagem, eu acho ridículo, por mais bonito que sejam os desenhos. E aí, você pode ser cheio de tatuagem, mas você tem um interior maravilhoso. Primeiro, esse corpo aqui não serve para nada. Ok? O do Salvador serviu para ele poder andar entre o povo ali de Israel. Interessante, né? Se você olhar no aspecto mais óbvio, você vai ver que ele reencarnou, depois ele teve o corpo glorificado.
ok? Não estou dizendo aqui, nem fazendo apologia à reencarnação, mas ele precisou do corpo. E ele disse aos seus discípulos: olha, tocai-me, minhas mãos e meus pés, e vê, um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, ele primeiro reencarnou, depois ele ressuscitou, e para mim isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Talvez para você religioso vai ser algo de escândalo, mas você pode ler lá na sua Bíblia, Lucas 24, a partir do 43, a partir do 36 em diante. Lê lá, de 36 até o 40, até o finalzinho. Você vai ver que ele vai dizer para os discípulos: toca minha mão e meus pés. Mas tudo bem, não é o assunto do qual eu queria abordar. Então, assim, eles acham que cumprindo essas ordenanças eles vão estar mais perto do Criador. Eles não conseguem viver o renovo, eles não conseguem aproveitar a plenitude da graça, porque eles não aceitam a plenitude do sacrifício do Salvador sobre as suas vidas. Então eles precisam ser fiéis aos dízimos, tomar Santa Ceia, ser batizado e jejuar e fazer muitas outras coisas do qual era do antigo pacto, da antiga era. Porém, debaixo da nova era, ele fez tudo isso na antiga era para que nós não precisássemos mais. E aí, as pessoas que hoje continuam dentro do sistema, elas têm medo de se perderem e irem para o inferno. Mas vamos ver outro texto. E nós vamos ver aqui agora, olha só, eu fiz uma escrita aqui, né? Antigamente, você vê, né? Hoje você vai nas igrejas, existem campanhas para as pessoas se consagrar, para as pessoas se santificar. Isso nem existia no antigo pacto. Isso é invencionice da religião moderna. Mas essa ideia vem de lá de trás. Porque Jó, ele sacrificava animais em prol do pecado de seus filhos. Como se isso fosse santificar. Tudo bem? Eles trouxeram muitas invencionices para os dias de hoje, mas com ideias baseadas no Antigo Testamento. Eles disseram que Abraão ofereceu, mas Abraão ter o princípio de dar não quer dizer que Abraão deu. Abraão não deu Isaac, Abraão não matou Isaac. Ele apresentou, vamos supor aqui, vou dar essa oferta aqui. Eu vou demonstrar que eu tenho fé de entregar essa oferta aqui, R$10. Eu vou chegar lá na frente do líder religioso, andando, e a penúltima da qual eu fiz parte, ele recebe na mão, assim, Aí ele aperta a mão da pessoa, dá um abraço e dispensa a pessoa. Vai com Deus. Vai com Deus porque você já deixou o meu. Vai com teu Deus porque você já deixou o meu. Aí eu vou demonstrar que eu tenho fé de dar isso aqui a ele, vou lá na frente, mostro para ele, e boto no bolso de novo e vou embora. Ele não vai me olhar com os bons olhos. E ele não vai prover para mim o sacrifício do qual Abraão sacrificou. Abraão não sacrificou Isaac, ele sacrificou um cordeirinho, que foi provido por aquele a quem lhe pediu. E esses que lhe pedem, não traz para você a provisão daquilo que eles pedem, para que você dê a eles mesmos. Não provê para vocês aquilo que eles pedem, assim como o Criador pediu e proveu, e descartou a oferta de Abraão. Ok? Ele só queria ver a atitude de Abraão. Mas o líder de vocês não quer ver suas atitudes, ele quer o que vocês têm de fato. Vamos olhar mais um texto. E aqui, se você não compreendeu aqui, porque aqueles que vivem na religião, eles vivem ainda com a mentalidade de quem vive debaixo do pecado. Mas eu tenho dito de alguns vídeos para cá que não há pecado para aqueles que não estão debaixo da lei. Pecado só existe na mentalidade daqueles que se encontram debaixo da lei. Abre sua Bíblia em Zacarias 3, versículo 8 e 9. Zacarias 3, 8 e 9. Bom, se você é religioso e acha que se encontra debaixo do pecado, é porque você não está vivendo debaixo da graça, mas você está vivendo debaixo da lei. Porque não há pecado, na nova aliança não há pecado. Nós estamos,
anos à frente do tempo em que ele aniquilou o pecado, tá ok? E se você acha que é pecador, aí é com a sua mentalidade. Não posso fazer nada. Nós erramos o alvo quando nós fazemos escolhas erradas. A maldade que cometemos é um pecado, é uma afronta, é maldade. Maldade é maldade. Diz assim: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu, os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de peságio, eis que eu farei vir meu servo, o renovo. Então, olha o que o Criador está falando. Eu vos farei vir o meu servo, o renovo. Ele está chamando o seu filho de renovo de pacto, ok? Para melhorar a compreensão, vamos ver aqui o versículo 9. O 9 ele diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão os olhos, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu levarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado desta terra num único dia. E tirarei o pecado. Quem é a pedra que Daniel profetizou lá na estátua de Nabucodonosor? A pedra que veio e esmiuçou é o Salvador, é Yahushua, é o Cristo, é o ungido. Ele é a pedra. E essa pedra num único dia. Vamos ver de novo? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu levarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade e o pecado desta terra num só dia. Aí aqui diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Mas aqui não. O que mais interessante aqui é o 9. Tirarei o pecado desta terra num só dia, fazendo confirmação com o que Paulo havia dito lá em Hebreus. Vamos lá em Hebreus? Hebreus 9, 26. Vamos ver de novo? Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem a consumação dos séculos, ou se cumprir o fim dos tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, você que se encontra na religião e que se diz ser pecador, você não está em Yahushua. E aí você está invalidando o seu sacrifício, você está invalidando a oferta que o Salvador trouxe para o período. Você está invalidando a nova aliança. Porque ele veio com o propósito de tirar o pecado do mundo, e então ele morreu e não tirou para você. E se ele não tirou para você, eu posso pegar outros textos aqui, vamos ver mais 2 textinhos. Romanos. Eita, Romanos arrebenta a perna, né? Vamos ver aqui mais alguns textos, é só uma leitura corrida. Olha só, Paulo dizendo assim, Romanos 6, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Olha só. Vai continuar no pecado você? Você vai continuar no pecado? Para que a graça seja mais abundante?
De modo nenhum. Paulo estava dizendo para aqueles lá que estavam debaixo da lei. Porém, nós já nascemos na graça, nós já nascemos no novo pacto, nós já nascemos no amado, nós já nascemos no reino do Filho do seu amor. Nós não nascemos no velho pacto, nós não temos a obrigação de cumprir com nenhum preceito em forma de ordenança do antigo pacto, da antiga era, porque nós estamos debaixo de uma nova era, no reino do Filho do seu amor, porque ele nos transportou das trevas para a luz. Então vamos ver o versículo aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, nós que estamos na graça? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Ok? Veja o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas está no reino do Filho do seu amor. Que ele diz assim, não estás debaixo da lei, estás debaixo da graça. E sim, debaixo da graça. Ok? Precisa de mais o quê? Então, não está convencido? Então leia 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 17. Para a gente fechar. 15, versículo 17. Para você que ainda se encontra debaixo dos rudimentos da antiga aliança. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e vós ainda permanecem em vossos pecados. Porém, se ele ressuscitou, vale a pena crer em tudo aquilo que ele conquistou para mim e para você. Não deixe-se enganar pelos doutores da lei, por esses homens que se dizem fazer exegese. E por esses que, fez exegese, não fez exegese. Fique com quem fez a exegese e vá para o mesmo lugar que eles. Mas só irão os que não são eleitos. Porque aqueles a quem ele predestinou, da mão dele ninguém arrebata. E ele, quando veio a essa terra, ele veio com o intuito de resgatar todas as ovelhas que haviam se perdido. Porque ele tem na sua onisciência o conhecimento de todos aqueles que são dele antes da fundação do mundo, e desde lá ele já os elegeu, os predestinou. Eu não faço exegese, mas eu te dou a palavra. Então essa é a mensagem que eu deixo. Não se perca, não vá mais longe. Achegue-se ao Salvador e aceite o seu sacrifício de uma forma plena, como única e suficiente, sem que você precise adicionar nada, porque ninguém pode acrescentar 1 centímetro de um fio de cabelo ou 1 segundo a mais. Ele nos predestinou. Essa é a mensagem que eu deixo, pessoal. Reflitam, pesquisem, estudem, leiam as cartas de Paulo, começa em Romanos, acaba em Hebreus. Essas cartas vocês precisam ler, mas precisam ler com uma mente aberta, com uma mente renovada, não com uma mentalidade da qual o sistema ensinou a vocês, não com a mentalidade carnal, mas com a mente de Cristo, porque só assim vocês serão libertos dos sofismas, dos paradigmas, das tradições. E depois eu quero ver se eu faço um vídeo a respeito de principados e potestades, que não se trata de demônios e de forças de seres, mas de compreensão, mentalidade, ok? De filosofias, de doutrinas. Isso são principados e potestades. E vou ver se eu consigo fazer um vídeo com esse intuito de revelar o que significa essas palavras, principados e potestade, malignidade, diabo e tudo mais. Ok, pessoal? Então, a paz de Arruxo a todos e um beijo no coração. Até a próxima.